Olá, meus amores, tudo bem por aí? Eu vim aqui deixar um grande abraço, dizer que estou com muitas saudades, que logo, logo tudo isso vai passar e estaremos todos juntinhos conectados. Olha quem veio deixar o oi aqui para vocês hoje, ó, o Cocôzito e a Cocôzita. O tema de hoje vai ser sobre a escala de Bristol, ou seja, a escala do cocô. E por falar nisso, como está o seu cocô? Você já olhou o seu cocô hoje? O cocô, ele pode nos ajudar a identificar se existe algumas alterações no trato gastrointestinal. Um exemplo, alergia alimentar, inflamação intestinal, uma série de coisas que podem ser detectadas, num tipo de cocô. Então, por exemplo, a desbiose intestinal, Então, a desbiose intestinal também é uma inflamação que tem lá no nosso intestino, que é um aumento do quê? De bactérias negativas e uma baixa das bactérias positivas. Então, olha só, a escala de Bristol, ela foi criada por volta de 1997. Então, para que serve, Então, justamente para mostrar o padrão do nosso cocô. Então, olha só, lembrando que o intestino, ele não foi feito somente para fazer cocô, Então, ele cria substâncias. Ele participa de vários processos metabólicos, como absorção de minerais, de vitaminas, a parte hormonal. Então, a gente tem que lembrar principalmente em relação ao equilíbrio hormonal da nossa amiguinha serotonina, Ou seja, que é aquele hormônio da felicidade, Da dopamina, ou seja, que é aquele hormônio da recompensa. Então, a serotonina é produzida 90% aonde? Lá no nosso intestino. A dopamina é produzida 50% aonde? Lá no nosso intestino. Então agora a gente vai falar dos tipos de cocô, que vai geralmente do 1 ao 7, ok? Então vamos lá, o tipo 1, que é aquele cocôzinho cabrito, então bolinhas endurecidas, Aquele cocô que ele vai ter um formatinho de bolinha e ele tem uma dificuldade maior do que? De sair, Então, geralmente, esse cocô, ele vai estar assim, geralmente ele é um cocô mais desidratado, Ele não tem fibra. Então, justamente porque a gente acaba esquecendo de tomar água, Não coloca fibra alimentar no alimento. E também está relacionado com a caseína, Então, o excesso da proteína do leite da vaca. Então, principalmente, por exemplo, crianças que tomam muito leite, mamadeira e tem aquele cocô mais cabritinho. E se é um adulto, então também, ficar atento com aquele alimento que você come. Você está colocando água, você está colocando fibra, está com excesso de caseína, queijos, derivados, Faz esse cocô aí cabritinho. Aí eu tenho também aqui, o tipo 2, Então ele é semelhante ao quê? Cachos de uvas. Então aquelas bolinhas tudo juntinho ali, forma um cachinho de uva. Esse cocô também falta fibra, ele falta água, tá? Então, geralmente, ele vai ter uma dificuldade de sair. É aquele cocô que muitas vezes também, às vezes você deu vontade de fazer o cocô, aí você segurou por algum motivo, não conseguiu fazer. Então, ele vai dar um volume maior e vai ter realmente uma certa dificuldade para sair. Aí eu tenho também o tipo 3, Que ele tá ficando um pouquinho melhor, mais uniforme. Ele ainda tem umas fendas, umas rachaduras, mas geralmente aquele cocô que quando você faz, o que acontece? Ele fica boiando, tá? Então geralmente é uma falta de água, um excesso de gordura na alimentação. E agora eu vou falar um pouquinho do cocô dos sonhos, que é esse aqui, da escala, o cocô perfeito, que é o tipo 4, Então o cocô tipo 4 é o melhor cocô. Tá? Então, na verdade, é aquele cocô que ele é liso, ele é hidratado, na verdade, ele afunda, Não suja o papel. Então, é o cocô perfeito. Você não tem que fazer esforço para poder evacuar, Ele tem que sair com muita facilidade. Então, deu aquela vontade, sentou, já saiu. E aí, eu tenho o número 5, o tipo 5. Que aí ele vai ter um formato mais separadinhos, Então, ele é aquele cocô que a gente costuma dizer que é aquele cocô mais apegado, que quando você faz ele, o que acontece? Ele tem um padrão explosão, Então, ele bate na água e vai voltar. Então, geralmente, são aquelas pessoas que vão ao banheiro 2, vão 3 vezes, até 4 vezes.
E geralmente são aquelas pessoas que adoram tomar uma cervejinha, que adoram o trigo, né, o excesso de farináceos, principalmente o trigo. Geralmente são aquelas pessoas que elas têm uma certa sensibilidade ao glúten, tá? Então, normalmente, final de semana acontece muito isso, né? As pessoas, elas consomem um pouco mais de cerveja, um efeito um pouquinho mais de trigo, e aí vai ter esse efeito aí de ir mais vezes ao banheiro. E aí eu tenho o tipo 6, né? Então o cocô número 6, ele tem um formato mais amolecido, né? Sem formas. Então geralmente ele está associado com uma sensibilidade alimentar, né? Alergias alimentares, sensibilidade principalmente ao glúten, né? Geralmente ele tem muco, então é aquele cocô fedorento, né? Porque tem a putrescina, tem a cadaverina, e geralmente a putrescina e a cadaverina, ele ocasiona uma enxaqueca, ok? E agora, ó, vou falar do último cocô, que é o cocô tipo 7, né? Então é aquele cocô que ele é um formato mais aquoso, tá? Ele é um cocô aguado, ele é uma aguinha de arroz. Geralmente é aquele cocô que tem uma inflamação muito mais severa, né? Para quem faz uso, que toma muito antibiótico, geralmente idoso, criança que tem ainda microbiota intestinal que não está totalmente formada, né? Virose, sensibilidade alimentar, principalmente ao glúten, tá? Então, olha só, tanto o cocô tipo 1 e tipo 2, e o cocô tipo 6 e o tipo 7, são aqueles tipos de cocô que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Porque aí, ó, tá justamente identificando que eu tenho o quê? Uma disbiose intestinal, ou seja, né, uma inflamação lá no meu intestino. Então, quando eu tenho esse formato de cocô, eu tenho que automaticamente corrigir o que? A minha alimentação, né? Indo para a linha o que? Da comida, aquela comida de verdade. E aí também é importante colocar a água, porque não adianta também eu colocar as fibras e esquecer de colocar a água, tá? Então tem que ter aí um equilíbrio. Então a dica que eu vou deixar para vocês é que vocês utilizem alimentos, né, rico em fibras, ou seja, comida de verdade, e alimentos probióticos, por exemplo, um kefir, né, uma kombucha, alimentos fermentados, tudo isso vai aumentar o quê? As bactérias positivas lá no nosso organismo, tá? No nosso intestino. E aí você vai ter um efeito, né, muito positivo e vai deixar esse intestino totalmente desinflamado, porque essa é a nossa intenção. Então eu vou finalizando por aqui, vou deixar um grande beijo, um beijinho do cocôzito e um beijinho da cocôzita. Até mais!